Meu povo, saudações. Aqui Cleudio Gonzaga, o nordestino do Brasil, cantor, compositor, pregador, influenciador, apresentador e, acima de tudo, cidadão brasileiro neste país. Eu quero começar falando nesse vídeo dizendo que as igrejas no Brasil, todas as igrejas, denominações no Brasil, têm o direito garantido pela Constituição Federal de dirigir e organizar os seus cultos, amparado pela liberdade religiosa, garantido pela Constituição Federal. O Estado é laico, e não pode interferir na liturgia ou doutrina de forma alguma. Repetindo, o Estado é laico e não pode interferir na liturgia ou doutrina das instituições religiosas. As principais leis e normas que regem esta autonomia são as principais: Constituição Federal de 1988. Constituição Federal de 1988. Artigo 5º. O que diz o artigo 5º? Olha o que diz. Assegura o livre exercício dos cultos, e garante a proteção aos locais de celebrações e suas liturgias. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que assegura o livre exercício dos cultos e garante a proteção aos locais e celebrações das instituições religiosas. Artigo 5º diz. Artigo 44. Artigo 44 da Constituição Federal de 1988 garante a total liberdade para criação e organização estrutural internas e funcionamento das organizações religiosas para pessoas físicas ou jurídicas. Olha o que diz. Artigo 44 da Constituição de 1988. Garante total liberdade para criação e organização estrutural internas e funcionamento das organizações religiosas como pessoas jurídicas. Então, as instituições têm direito garantido. Então, as instituições religiosas, todas as instituições religiosas, igrejas, têm o seu direito, ou melhor, os seus direitos estabelecidos e garantidos pela Constituição Federal do Brasil. Não se pode uma instituição simplesmente ser barrada no seu ato de celebração ou cultos, simplesmente por qualquer coisa ou qualquer denunciante, sem que comprove termos e fatos verídicos. Vejamos alguns. As instituições religiosas têm que respeitar o limite do som, ou seja, dos decibéis, chamado decibéis, que a maioria das igrejas, principalmente nos seus templos, não passa nem do além dos 50% dos decibéis permitido. Também respeitar o horário, o horário dos cultos,
Enfim, o que querem, muitas das vezes, é parar a igreja aquilo que é garantido pela Constituição Federal. E é o que tem acontecido em muitos locais, muitas cidades a nível de Brasil. Isto eu resumi, meu povo, apenas uma introdução daquilo que é garantido por lei federal, Constituição Federal no nosso país, Brasil, para relatar algo que aconteceu durante quase 15 anos do meu ministério de itinerante, cantando, pregando por esse país, algo que aconteceu recentemente, há poucos dias, em uma determinada cidade no interior do Ceará. Uma igreja pequena, o templo bem pequeno, apenas uma caixa bem pequena. O som nem bom era, muito baixo. Pouca gente, um prédio pequeno, a estrutura e simplesmente alguém incomodado denuncia e a polícia, o órgão, né, basicamente polícia da cidade, vem com os militares, sargentos, pessoas que fazem os seus trabalhos, simplesmente vem, mas vem de uma forma querendo parar o culto religioso, se nós estamos garantidos pela Constituição Federal. Principalmente naquele caso daquela igreja, uma igreja pequena, pequenininha, um prédio pequeno, apenas uma caixa. E eu fiquei pasmo, estarrecido, mas tranquilo e continuei ministrando. Deixa eu falar para vocês. Os policiais chegaram naquela viatura, chamaram o pastor, que estava no altar, e começaram a tentar fazer que o pastor parasse aquele culto. O pastor logo começou a explicar, falando das leis que protegem a igreja e de alguns acontecidos anteriormente que já era de costume, né? Aquela igreja ser confrontada daquela forma. E eu continuei, mesmo o pastor falando, ele volta para o altar, fecha seus olhos, começa a adorar a Deus, a viatura com os policiais não vão embora, ficam, e eu continuo a mensagem. Que incrível, não foi mera coincidência. Foi uma coincidência, eu digo que não foi, que mera coincidência foi aquela. Falo que não, mas que foi uma mera coincidência. Eu falo mera coincidência porque eu ministraria naquela ocasião, naquela igreja, que era até um evento, uma programação de jovens, um culto de jovens, sobre outro texto bíblico. Mas eu comecei, quando eu cheguei no altar, o Espírito de Deus me impulsionou a ministrar sobre o livro de Êxodo, capítulo 1, onde diz: cada vez que Faraó mais afligia, castigava, aprisionava o povo de Deus, mas o povo de Israel crescia e se multiplicava. Mera coincidência. Olha a mensagem. Quando eu comecei a pregar, ler o texto, comecei a pregar, contextualizar, ministrar esse texto, foi onde a viatura chegou com os policiais. Cada vez que Faraó afligia, perseguia, afrontava o povo de Israel, mas o povo crescia e se multiplicava. Alguém diz: isso é notório, a igreja tem que passar por isso, porque Cristo está voltando. Sim, Cristo está voltando, nós pregamos isso, nós cantamos. Não é à toa que eu tenho uma canção que me destacou a nível de Brasil, que fala: cantando pelo Brasil eu vou, dizendo que Jesus já vem. Mas isso não quer dizer que as nossas igrejas, as nossas instituições religiosas, denominações não são amparadas pela Constituição Federal.
Não pode isso acontecer. E se acontecer, tem que procurar os direitos. Nós temos nossos direitos. Jesus está voltando, muitas profecias têm que se cumprir, mas isso não impede de a gente procurar os direitos, porque na Constituição Federal isso é garantido por todas as denominações. E nós, como cidadão brasileiro, temos os direitos também, como os deveres. E o pastor, sabiamente, volta para o altar, fala com os policiais, fecha seus olhos ali, o pastor, eu ministrando, e ele, com seus olhos fechados, mas a viatura continua. Nisto, um policial chamando, parando, querendo parar, que eu parasse o microfone. Só que eu estava atento, a visão de águia, olhando para o povo, e nem dei atenção. Mas ficaram ali bastante tempo, muito tempo, e eu continuava ministrando. Mera coincidência essa palavra. Cada vez que Faraó afligia o povo de Israel, o povo de Deus, mas o povo crescia e se multiplicava. E a igreja dando glória. Mas os policiais lá, e um dos policiais chamando, acionando. Só que eu não deixei ele ficar lá na viatura. Ficou bastante tempo ali, continuei, terminamos no horário. Passaram muito tempo ali, aquela viatura com os policiais, não paramos o culto. E o que eu venho aqui nesse vídeo dizer, alertar, que mesmo que nós sabemos que Jesus está voltando, mas a igreja tem seus direitos garantidos pela Constituição Federal, 1988, eu falei isso anteriormente, no início deste vídeo. E alertando para você, cristão em modo geral, evangélico, católico, você cristão, saiba bem em quem você escolher, independente de partido X ou Y, independente de candidato, mas alguém que pelo menos defenda a instituição religiosa. Não vote alguém que vá contra a instituição religiosa. A instituição religiosa, todas as instituições religiosas, a igreja, é garantida pela Constituição de 1988, como eu li no início deste vídeo. Então, não vamos baixar a cabeça. Alguns parlamentares que estão assistindo esse vídeo, vejam bem esse vídeo e vejam como é que está acontecendo. E pode acontecer em outros lugares, como aconteceu nessa cidade do interior cearense. Gratidão a todos pelas mensagens, pela muita gente falaram comigo. Eu não tinha gravado ainda esse vídeo, eu vim gravar aqui hoje. As páginas, né, que com certeza somam conosco. Gratidão mesmo, muito obrigado. E vamos juntos. A igreja é garantida pela Constituição Federal de 1988 e tem leis, normas, direitos e deveres. Simbora!